Olá, pessoal, tudo legal? Tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse, né? Ficamos 2 semanas sem Rumo à Posse por conta da Semana do Português, na sequência da semana do lançamento do curso de Português Básico, mas estamos retornando aí ao nosso trabalho, certo? Que coisa linda! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa banca Instituto Mais. Certo? É uma banca que eu olhei assim, as provas são meio esquisitas. A quantidade de assuntos que eles abordam é uma quantidade pequena, né? Não estou falando que a quantidade de questões seja pequena, a quantidade de assuntos que eles abordam, né? Você tem sempre 2, 3 questões de interpretação de textos, são questões simples. Não é aquele tipo de questão de interpretação de texto que deixa o candidato em dúvida entre duas alternativas, nada disso. Tá? Então é bem mais simples, certo? Conjunções, cai em todas as questões, em todas as provas. Conjunções. É engraçado, uma coisa que eu percebi, eles trabalham um pouco a parte de sintaxe, pouco. Mas o que eles cobram é basicamente sujeito e predicado. Eu não vi assim o cara perguntar, sublinhar um termo e perguntar qual é a função sintática desse termo, se é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Não, nada disso. Função sintática de pronome oblíquo, função sintática de pronome relativo. Tá? Só os tipos de sujeito, identificação de sujeito e os tipos de predicado. Foram os assuntos que eu observei nas provas. Tá? Crase, eu vi algumas questões nas provas sempre abordando esse assunto, crase. Concordância, tanto verbal quanto nominal, as duas sendo observadas nas provas, a concordância verbal e a nominal. Curioso, não vi questões de regência. Não vi nas provas. Não vi questões de pontuação. Isso não quer dizer que não caia. Eu, por exemplo, nunca deixaria de estudar pontuação para um concurso. Nunca. Todas as bancas cobram. Não é porque eu não vi em 6, 7, 8 provas diferentes dessa banca questões de pontuação que não vai cair. Da mesma maneira, a regência. Tá legal? Então, sei lá, eu fico com o pé atrás. Eu estou dando para vocês um feedback do que eu vi. Mas eu, por exemplo, eu não deixaria de estudar pontuação e regência. Tá? Tudo que é concurso cobra, eu não deixaria de olhar. Então, embora não tenha colocado aqui, eu coloquei na relação. Eu acho que você deve estudar sempre. Porque se o cara cobra crase, concordância, colocação pronominal, cara, que assuntos são esses? São assuntos que indicam que a banca quer que você identifique frase certa e frase errada. Porque regência é assim, assinale a opção com erro de regência, assinale a opção com erro de crase, assinale a opção com erro de concordância verbal, com erro de concordância nominal. Ou seja, ele quer que você observe, consiga identificar se uma frase está correta ou incorreta gramaticalmente. Concorda comigo até aí? Se o cara quer que você identifique, mesmo não tendo esses dois assuntos, esses dois temas, não tendo sido cobrados em concursos, tá? Eles obviamente fazem parte, né, da preferência deles. Acho que foi uma coincidência. Mas de qualquer forma, eu não deixaria de estudar pontuação e regência. Não deixaria. Estilística. O que é estilística? A parte de figuras. Tá legal? Então, com essas figuras, metáfora, metonímia, paradoxo, antítese, antonomásia, hipérbole, eufemismo. Então, eles cobram figuras. Certo? Então, outro assunto importante. Um assunto que eu não trabalho, mas que vem caindo em todas as provas de português deles. Todas as provas eu vi, redação oficial. Se eu fizesse concurso para o Instituto Mais, eu não trabalho com a parte de redação oficial, estou sendo muito sincero, mas em todas as provas, tá, caíram 2, 3 questões de redação oficial. Então é um assunto que você teria que buscar. Tá legal? Redação oficial, sim, você vai ter que buscar isso aí. Existem ótimos professores trabalhando a parte de redação oficial. Eu gosto muito do trabalho de um professor que é muito meu amigo, o professor Paulo Paranhos. Tá? Mas há outros professores excelentes também fazendo esse trabalho. Enfim, vamos então para as nossas questões.
Certo? Vamos lá. Por aqui a realidade é parecida. Certo? Olha lá, eu tenho o verbo ser. Esse verbo ser é um verbo de ligação. O verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo. Liga o sujeito ao predicativo, beleza? Então, isso aqui é um verbo de ligação. Cara, o verbo de ligação caracteriza sempre predicado nominal. Tá? Então, quando você tem o predicado nominal, inclusive, que é a resposta, né? A realidade é sujeito, parecida é predicativo do sujeito, certo? Esse verbo ser de ligação fez essa ligação entre o sujeito e o elemento que qualifica o sujeito. No predicado nominal, o núcleo é o nome, ou seja, o predicado é o predicativo. No predicado verbal, o núcleo é o verbo. Quando você tem um predicado verbo nominal, você tem dois núcleos, um verbal e um nominal, ou seja, um verbo e um predicativo. Certo? Então, o que caracteriza um predicado verbal? É quando você tem um verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou intransitivo. O que caracteriza o predicado nominal? É quando você tem um verbo de ligação. Ah, Rosenthal, como é que eu posso ter um predicado verbo nominal? Para que você tenha que ter um predicado verbo nominal, tá, você tem que ter, tá, um verbo que não seja de ligação, certo? Mas ao mesmo tempo você tem que ter um predicativo. E o verbo de ligação, na realidade, estaria implícito. Por exemplo, vamos lá. Eu comprei uma camisa. Eu comprei uma camisa. Tranquilo? Eu comprei uma camisa. Quem compra, compra alguma coisa. Se a frase morresse aqui, é um verbo transitivo direto, tá? O predicado seria verbal. Tranquilo? Verbo transitivo direto, predicado verbal. Só que aí eu continuo a frase. Eu comprei uma camisa assustado com o preço. Olha lá. Eu comprei uma camisa e fiquei assustado com o preço. O fiquei, que é o verbo de ligação, ele está implícito. Olha a presença do predicativo. O que significa predicativo? Predicativo significa qualidade. E assustado é uma qualidade do sujeito eu. Ele é um predicativo, uma qualidade do sujeito eu. Assustado não está qualificando, não fui eu que fiquei assustado? Sim. Então, eu tenho o verbo transitivo direto que já caracterizava o predicado verbal. Tanto é que se a frase acabasse aqui, comprei uma camisa, eu teria tão somente o predicado verbal. Mas, como eu tenho o verbo de ligação, né? Aí a frase, né? Continua a frase. Eu comprei uma camisa assustado com o preço. Como eu tenho o verbo de ligação implícito, eu tenho o predicativo assustado. Predicativo. O predicativo caracteriza o predicado nominal. Ou seja, o verbal eu já tinha porque o verbo é transitivo direto. E o predicativo caracteriza o predicado nominal. Juntando tudo, eu tenho o predicado verbo nominal. Então, foi legal que a gente fez até uma revisãozinha dos tipos de predicado. O que caracteriza um predicado nominal é um verbo de ligação, que são aqueles verbos que indicam a ideia de estado ou qualidade. Ser, estar, ficar, permanecer. Tá? Um predicado verbal tem que ter um verbo que não seja de ligação, ou seja, verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou intransitivo. E para que você tenha um predicado verbo nominal, você tem que ter um verbo que não seja de ligação, mas o verbo de ligação tem que estar implícito, como aqui. Comprei uma camisa, assustado com o preço. Comprei uma camisa e fiquei assustado com o preço. O verbo ficar ou o verbo estar estaria subentendido, elíptico aí. Tá? Ótimo. Então a presença desse verbo de ligação subentendido caracteriza também o predicado nominal, sobretudo pela presença do predicativo. Então, essa primeira questão que nós vimos da Banca Instituto, mais a resposta é a letra A.
Segunda questão, assunto que cai também em todas as provas dessa banca, do Instituto Mais. Conectores, conjunções. Já até dei a resposta. Tá? Então, olha lá. Segundo é uma conjunção. Segundo pensa, segundo informou o IBGE. É aquela conjunção com valor até de conformidade, né? Você pode até substituir por conforme o IBGE. Tá? Então, estabelece uma ideia de conformidade. É uma conjunção conformativa. Cara, em todas as provas, ou ele pede para identificar o valor semântico que tem aquela conjunção, certo? Ou ele pede isso, ou ele pede para você substituir aquele conector por um conector sinônimo. Então, de acordo com quem informou, olha a ideia de conformidade, a ideia de estar de acordo com alguma coisa, de acordo com quem informou o IBGE, segundo informou o IBGE, conforme informou o IBGE, como informou o IBGE. Então, primeiro o IBGE informou aquilo, tá? E depois os computadores registraram a queda de acordo com aquilo que o IBGE já tinha informado. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Então, conjunção, assunto extremamente recorrente no Instituto Mais. Bom, vamos lá. E a última questãozinha que a gente vai ver hoje é a parte de crase. Vamos lá. Ele pede o seguinte: assinale a alternativa que utiliza a crase de acordo com a norma padrão da língua portuguesa desde as 3 horas. Desde as 3 horas, desde o meio-dia. Gente, se eu simplesmente dissesse assim, o seguinte: às 3 horas da tarde faria alguma coisa, esse às 3 horas teria crase. Certo? Às 3 horas faria alguma coisa, ao meio-dia faria alguma coisa. Então, à 1 da tarde faria o trabalho. À 1 da tarde, à 1 da manhã faria o trabalho. Crase. Mas eu não posso ter a crase aqui. Por quê? Porque eu já tenho uma preposição desde. A preposição desde anula a possibilidade da ocorrência de uma outra preposição. Certo? Então, uma preposição inibe a presença da outra. E é justamente o que acontece aqui. Tá? Então, repare, se eu falasse assim, às 3 horas eu aguardo um comunicado, às 3 horas, se eu não tivesse o desde, haveria crase. Porque eu passaria para às 3 horas, às 3 eu passaria para ao meio-dia eu aguardo, ao meio-dia eu aguardo um comunicado. Mas como o cara usou desde, o desde elimina a possibilidade de uma outra preposição. Porque se eu tivesse a crase aí, eu teria 2 preposições em seguida, em sequência. A preposição desde e a preposição a. Isso você não pode fazer. Tanto é verdade que quando eu falo às 3 eu aguardo um comunicado, se eu passar para o meio-dia, ficar ao meio-dia eu aguardo um comunicado. Então aqui realmente haveria crase. Mas com o desde antes, desde as 3, desde o meio-dia eu aguardo. Você vê que aqui, o meio-dia, eu só tenho um artigo. Então aqui está errado. Requeiro que envie junto à documentação exigida uma cópia. Requeiro que envie uma cópia junto ao documento. Se é junto ao documento, esse A tem que ser com crase. É essa a resposta. Tranquilo? Beleza. Letra C. O devoto fez uma promessa a Santa Edviges. Cara, Edviges, inclusive, é o nome da minha mãe, né? Minha mãe já falecida. E minha irmã se chama Edviges, né? Então, eu não podia deixar de colocar essa questão, uma questão de crase que cai sempre em provas. Um detalhezinho, gente. Sempre que santo e santa vierem com um nome, no caso aqui está o nome explicitado, você não pode usar artigo. Quando você não pode usar o artigo, né, a crase tem que ter a união dos 2 elementos, preposição e artigo, a ausência do artigo faz com que haja a impossibilidade de um emprego do acento grave indicativo de crase. Cara, se a frase morresse aqui, o devoto fez uma promessa à santa, levaria a crase. Fez uma promessa ao santo.
Mas como santa veio com o nome, eu não posso usar o artigo. Se eu não posso usar o artigo, eu não posso usar a crase. Tanto é que se eu substituir Santa Edviges por Santo Antônio, fica: o devoto fez uma promessa a Santo Antônio. Eu não posso falar ao Santo Antônio. Tá? É a Santo Antônio. É curioso isso. Santo com nome, santa com nome, não podem vir com artigo. Então, se viesse sem o nome Antônio, fez uma promessa ao santo. Olha que coisa curiosa. Fez uma promessa ao santo, mas fez uma promessa a Santo Antônio. A gramática, nesse ponto, ela é rígida. Ela não admite a presença do artigo antes de santa e de santo, quando, na sequência de santa e santo, vier o nome do santo ou o nome da santa. Consequentemente, sem o artigo, né, não pode haver a crase, só a preposição. Para fecharmos, caminhou horas a pé até chegar ao local. A pé é uma locução adverbial masculina. Então, isso aqui é uma locução adverbial masculina. Gente, é o pé, né? Então, se eu estou usando a pé, é porque esse a não pode ser artigo nunca, porque pé é masculino. Se eu tivesse que usar algum artigo, seria o artigo o. Certo? Então, é uma locução adverbial masculina em que só está sendo empregada a preposição. Porque se fosse empregado o artigo, teria que ser o artigo o. Não é, lógico que a gente não vai usar o artigo aí. A gente só vai usar a preposição a pé. Tranquilo? Então, uma locução adverbial masculina não pode vir com crase nunca. Confirmado, então, a resposta dessa questão, letra B de bola. E com essa questãozinha, nós encerramos mais um Rumo à Posse. Foi muito legal. Peço a vocês sempre que me ajudem a divulgar o trabalhinho, tá? Toda terça-feira nós temos o Rumo à Posse e às quintas a nossa live, já famosíssima, mais de um ano. Tranquilo? Cada vez que vocês derem like, divulgarem o trabalho, mais eu posso oferecer coisas para vocês. Então, galera, muito obrigado mais uma vez pela presença. Um grande abraço. E até quinta-feira na live e até a próxima terça com mais um Rumo à Posse. Grande abraço para todos.